Pessoal, então na sequência do nosso vídeo anterior, que nós estamos estudando condução transiente, nós vamos continuar nesse mesmo tema, só que agora nós vamos trabalhar um pouquinho com as soluções exatas, tá? E com o método gráfico. Esse método, então, ele é aplicado quando o número de Biot tende ao infinito, e, portanto, a resistência externa é desprezível. Pessoal, e agora, quando acontecer um caso de que a resistência interna ela não é desprezível, tá? E aí eu posso considerar que a minha resistência externa vai ser desprezível perante a resistência interna. Ou seja, quando o meu número de Biot é igual ou maior que 1, certo? Quando o número de Biot é maior ou igual a 1, né? Como que a gente vai resolver os processos de condução transiente? Então, nesse caso, pessoal, quando a resistência externa é desprezível e a resistência interna é governante, os gradientes de temperatura, eles não serão mais desprezíveis dentro do sólido, certo? Então, eu posso pegar lá a minha equação da condução de calor agora e simplificar, por exemplo, iniciando, né, a nossa análise para um caso de condução unidirecional, né, em X, e transiente. Então, eu vou ter essa equação diferencial aqui de segunda ordem para resolver, que é função do espaço e função do tempo. Então, agora eu vou resolver a minha equação da condução, né? Então, uma das formas da gente trabalhar com esse caso e resolver quando eu tenho a minha resistência externa desprezível é trabalhar com algumas soluções exatas ou pequenas aproximações dessas soluções exatas para encontrar o perfil de temperatura. E aqui as equações ficam bastante complexas, tá? As soluções exatas. Porque eu tenho que resolver esta equação diferencial aqui de segunda ordem aí com relação ao espaço, certo? Então, basicamente, também vou precisar aplicar o método de separação das variáveis, como a gente fez lá no multidimensional. Só que nós não vamos ver todas as etapas aqui de novo para como calcular e chegar nas equações das soluções exatas, tá? Então, nós simplificamos a equação de acordo com as nossas hipóteses aí, tá? Fizemos algumas hipóteses, considerando propriedades físicas constantes, fluxo unidirecional, estado transiente, sem geração de energia, as hipóteses básicas aí. Quais seriam as condições de contorno válidas, então, para esse problema? A condição inicial, então, para qualquer x no tempo zero, então, antes de iniciar o processo, a minha temperatura vai ser a temperatura inicial, conhecida, tá? Condição de contorno em x igual a zero, então eu vou considerar uma condição de simetria, como se eu tivesse uma placa de espessura 2L, né? Então, eu coloquei o meu eixo coordenado x aqui na metade da placa, né? Então, temperatura do fluido dos dois lados são iguais, tá? Então, uma condição de simetria aqui em x igual a zero a gente já viu essa condição de contorno em outros momentos, que é a variação de temperatura com x em x igual a zero, que é a condição clássica de simetria. Já discutimos, já falamos bastante sobre ela. E a condição de contorno lá em x igual a L, o que acontece, pessoal? Lá em x igual a L, eu vou ter aqui, então, que fazer um balanço nessa superfície, certo? Para poder descrever a minha condição de contorno. Então, essa superfície vai receber energia por condução e vai perder por convecção. Agora, aqui dentro, essa condução aqui dentro do sólido agora não é mais desprezável, né? Que é resistência governante agora. Então, o meu balanço de energia vai resultar, então, na lei de Fourier, é igual à lei de resfriamento
de Newton, certo? Então, lembrando que aqui eu estou em x igual a L. Então, vai ser menos K dt dx em x igual a L é igual a H. A temperatura em função de L, lá em L, para um tempo maior que zero, menos o T infinito, certo? Então, vejam bem, pessoal, se a gente avaliar essas condições de contorno, a nossa equação da condução, todas as condições de contorno aqui, inicial e de contorno que foram apresentadas, olha só o número de variáveis que interferem na temperatura. A posição x, o tempo t, a temperatura inicial, porque está lá a minha condição inicial, a temperatura do fluido, o comprimento, essa meia espessura da placa, ou a espessura da placa, a propriedade de condutividade térmica, a difusividade térmica, o coeficiente convectivo, que tudo está aparecendo aqui nas minhas condições de contorno, né, pessoal? Ou seja, a temperatura depende de muitas variáveis. Por isso que se torna tão complexo agora a resolução das nossas equações e encontrar soluções reais para um caso que de fato é mais complexo. O problema físico também se tornou mais complexo, certo? Então existem aí algumas estratégias para a gente diminuir essa dependência da temperatura em função de tantas variáveis aí, tá? Estratégias para a gente trabalhar melhor com as equações e com as condições de contorno. Essa estratégia é adimensionalizar a nossa equação da condução e adimensionalizar as condições de contorno, certo? Vamos ver se isso vai promover uma dependência menor de variáveis e, portanto, uma influência menor nos nossos cálculos. Pessoal, então se eu considerar que a minha temperatura dimensional vai ser esse θ asterisco, o que é esse θ asterisco? Então, lembra que a gente tinha um excesso de temperatura θ, que era a temperatura no ponto T, então agora a temperatura é função de x e de t, menos a temperatura do fluido. Se eu pegar esse excesso de temperatura e dividir ele pela diferença máxima de temperatura que eu posso ter no meu problema físico, qual que é a diferença máxima de temperatura do problema físico? É a temperatura inicial do problema menos a temperatura do fluido, certo? Essa é a diferença maior de temperatura do problema. Então, se eu dividir pela temperatura inicial menos a temperatura do fluido, isso é o meu θi. Então, eu vou ter uma relação de θ por θi. Percebam que essa relação θ por θi, ela é adimensional, né? Porque vai cortar aqui os resultados de temperatura pela dimensão, resultados de temperatura. Vai resultar num número adimensional, que é o que nós vamos chamar de temperatura adimensional, que vai ser o nosso θ asterisco, certo? Que é o que foi feito aqui nessa primeira equação. Só que, pessoal, não adianta a gente adimensionalizar só a temperatura, certo? Porque daí a gente vai diminuir algumas variáveis lá, a gente vai diminuir a dependência da temperatura inicial e da temperatura do fluido. Ainda a gente não retirou a dependência de todas as outras variáveis lá dos nossos cálculos. Então, nós vamos adimensionalizar também a posição e o tempo, certo? Então, para a gente fazer isso, para dimensionalizar a posição, eu vou ter um x asterisco, que vai ser a posição x da placa, em que eu quero saber qual é a temperatura, tá? Dividido pela meia espessura, né? Aqui eu estou considerando uma condição de contorno de simetria, então vai ser dividido pelaquela metade da espessura, que é o que a gente está resolvendo. Então, isso aqui também me dá uma relação comprimento por comprimento, e também o resultado, ele é um resultado adimensional. Então, a gente vai chamar de comprimento adimensional esse x asterisco. E a gente vai fazer a mesma coisa com o tempo.
O tempo adimensional, a gente já viu qual é o tempo adimensional, que é o número de Fourier, né? Então, a relação de tempo adimensional, se a gente pegar a difusividade térmica, que é comprimento ao quadrado por tempo, e dividir pela metade da espessura, comprimento ao quadrado, eu vou ter um resultado de tempo, certo? Agora, esse resultado de tempo, ele vai ser adimensional se eu expressar ele em termos do número de Fourier, certo? Então, esse tempo de adimensional, para a gente chegar numa relação de tempo, a gente teve que dividir a difusividade térmica pelo comprimento ao quadrado. Chegamos numa relação de tempo. Só que nós queremos um tempo adimensional, T asterisco. O tempo adimensional, como nós vimos anteriormente, é o número de Fourier, certo? Então, nós pegamos aqui a nossa equação que a gente tinha anteriormente da condução de calor, função do espaço, posição x e função do tempo. E vamos substituir, então, todos esses termos em função das nossas variáveis aqui adimensional, certo? Então, se eu pegar esta minha equação, certo? Do θ adimensional, da temperatura dimensional. Eu vou ter que derivar este θ com relação ao tempo e derivar esse θ com relação a x, para substituir aqui. Para isso, eu vou passar esse TI menos T infinito para o outro lado, resolver as derivadas, tá? Ou seja, nós vamos resultar aqui no final, como esse termo TI menos T infinito vai aparecer dos dois lados da derivada, com relação a x e com relação ao tempo, eles vão cortar. A gente já fez esse processo antes, tá? Por isso que eu tô pulando essa etapa. Vocês podem fazer o passo a passo aí depois. Vai resultar nas próprias derivadas de dθ, a derivada segunda de dθ com relação a x e a derivada primeira de θ com relação ao tempo, né? Vamos substituir, então, o x pelo x asterisco, a posição adimensional, né? O comprimento aí adimensional. E o número de Fourier, que é o tempo adimensional. Então, eu vou ficar com uma derivada segunda de θ asterisco em função do comprimento adimensional, 1 sobre o alfa, derivada do comprimento da temperatura adimensional em função do número de Fourier, que é o nosso tempo adimensional. Então, eu tenho uma nova equação para resolver, tá? Que agora está totalmente adimensionalizada. Temperatura, posição e tempo. Todas as variáveis aqui estão, função daqui, depende da temperatura, né? Foram adimensionalizadas. Tá? Então, as nossas condições de contorno que a gente apresentou em função da temperatura anteriormente, nós vamos reescrever em função da temperatura dimensional, né? Então, pessoal, lá a condição inicial, a gente disse que no tempo zero, para qualquer x... Opa, essa aqui é a minha temperatura, né? A minha temperatura para qualquer x no tempo zero era TI. Então, se eu vim aqui substituir esse meu T por TI, o meu θ asterisco vai resultar em 1. Certo? Então, minha condição inicial é θ asterisco para a posição adimensional no tempo zero é igual a 1. A condição de contorno, simetria em posição adimensional igual a 0, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, derivar com relação à posição, substituir a posição pela posição adimensional. Então, em posição adimensional igual a 0, essa derivada de θ asterisco dx asterisco vai resultar igual a 0, que é a nossa condição de simetria. E se nós avaliarmos a nossa condição de contorno em x igual a L, então nós tínhamos a condução igual a convecção. Então, aqui a gente tinha menos K dt dx
em x igual a L, era igual a H, temperatura menos o T infinito, certo? Então, basicamente, pessoal, se eu resolver essa derivada aqui, temperatura e tempo, vai ficar uma diferença de temperatura pelo um comprimento. Então, se eu passar o comprimento para o outro lado multiplicando, o K dividindo, vai ficar H vezes L dividido por K, que é o próprio número de Biot. Esse gradiente de temperatura aqui, se eu passar ele dividindo, vai ficar um θ, θ adimensional, temperatura adimensional, porque eu vou estar relacionando duas diferenças de temperatura, certo? Então, eu posso reescrever a condição de contorno que a gente tinha em função de temperatura em função da temperatura adimensional por essa equação posta aqui. Então, dθ asterisco, dx asterisco em x asterisco igual a 1, posição adimensional igual a 1, vai ser menos o número de Biot vezes θ asterisco, lembrando que a posição é em x adimensional igual a 1, em função do tempo, que é o nosso tempo adimensional, número de Fourier. Certo? Então, nós adimensionalizamos a equação e as condições de contorno. Então, se a gente avaliar agora as nossas equações e as condições de contorno, então, percebam, eu tenho um θ que vai ser função do comprimento adimensional, do número de Fourier, tá aqui na nossa equação, né? E do número de Biot, pela condição de contorno 2 aqui, certo? Ou seja, pessoal, nós temos muitas outras variáveis influenciando na nossa temperatura, né? Se eu não adimensionalizar essa equação, muito mais complexa de resolver. E agora, adimensionalizando a equação, θ asterisco, nós temos menos variáveis influenciando nesse θ. Isso significa, pessoal, que o cálculo vai ficar um pouco mais simples. A forma de resolver a equação fica mais simplificada, tá? Claro que o θ é função da temperatura, e a temperatura vai ser função da temperatura inicial, temperatura do fluido, enfim, todas aquelas variáveis, tá? O problema físico, no final, é esse. Nós vamos encontrar o perfil de temperatura. Né? Mas agora, para resolver a parte matemática, nós temos um θ que é a função de três variáveis, né? Comprimento adimensional, Biot e número de Fourier, certo? Pessoal, então a resolução da equação do slide anterior, aplicando as condições de contorno adimensionais, a solução exata para essas soluções eu apresento na primeira coluna para todas as geometrias e uma solução aproximada, tá? Que essa solução pode ser simplificada, eu já explico aqui essa questão da solução aproximada, tá? Só lembrando, pessoal, esse método de resolução agora que nós estamos vendo, da solução exata, então, ela acontece para quando a resistência externa é desprezível, né? E a resistência interna é governante. Então, o número de Biot é um número muito maior que 1, ou seja, o número de Biot tende ao infinito. Então, como a gente já viu lá no multidimensional, o resultado, né, desse perfil de temperatura, ele vai resultar numa série, né? Então, que é o que está aqui, se você olhar todas as soluções exatas, são séries, né? O CN aqui da minha solução do perfil é expresso aqui sempre na segunda linha, e ele é função desse zn, tá? Esse zn, pessoal, ele vem dessa equaçãozinha aqui, e dependendo do número de Biot, né? Essa aqui é uma equação transcendental, conhecida como equação transcendental. Então, primeiro eu calculo o número de Biot, aí lá no apêndice B3 do Incrópera, né, tem uma tabelinha para esse resultado aqui desse zeta-i, certo?
A última linha aqui em cada uma das geometrias, pessoal, então ele me traz a relação da quantidade de energia que é transferida em um determinado sistema, certo? A quantidade de, não é taxa, é Q, né? Percebam que é a quantidade de energia. Então, essa equação é obtida a partir de um balanço. Então, é feito o balanço para se identificar qual é essa quantidade de energia, né? Então, lembra que basicamente vai ser menos a energia que sai igual ao acúmulo, né? Então, partindo aí do perfil adimensional, eu vou calcular essa quantidade de energia trocada aí no sistema, né? Então, é função desse agora zeta1, que eu já vou falar para vocês aí o que é esse zeta1, tá? E função desse Q0. Esse Q0, ele é ρCp vezes o volume, então perceba que o Q0 é função do volume, então mudando a geometria, né? Vai mudar esse Q0, Ti menos T infinito, tá? Então, aí eu consigo calcular o calor trocado. Pessoal, da onde vem esse zeta1, né? Para isso a gente precisa falar agora das soluções aproximadas. Então, pessoal, uma solução aproximada dessa solução exata seria quando eu posso truncar esse resultado dessa série aqui no primeiro termo, certo? Quando isso é possível, quando o número de Fourier for maior que 0,2. Quando isso for possível, eu posso truncar a minha série do perfil de temperatura apenas no primeiro termo, tá? Aí no primeiro termo, abrindo essa série, eu vou ter a constante Cn, vai ser um C1, né? E o zeta n, então, eu vou ter um zeta1, que eu estou abrindo só aqui no primeiro termo, tá? Então, essas constantes C1 e zeta1, elas são encontradas na tabela 5.1 aí do Cremasco, tá? Que é a função do número de Biot também. Então, eu vou calcular o número de Biot e vou nessa tabelinha encontrar, então, esse zeta1, ele é dado em radianos, tá? E acho o valor da constante 1. Obviamente, pessoal, que na tabela nem sempre eu vou encontrar na tabela o valor exato que eu encontrei do número de Biot. Nesse caso, eu preciso fazer uma interpolação dos dados da tabela para achar o C1 e o zeta1. Quem tiver dificuldade ainda para fazer interpolação de dados tabelados, compareça no P-Aluno aí que a gente pode relembrar isso, tá? Certo? Então, soluções aproximadas, pessoal, das soluções exatas, facilita também bastante a resolução de problemas quando eu estou trabalhando com as equações prontas do perfil de temperatura, tá? Que é uma das formas que eu posso trabalhar. Quando eu tenho a resistência externa desprezível, o número de Biot tendendo ao infinito, tá? A gente vai ver um outro método, que é o método gráfico, mais para frente. O método gráfico, pessoal, se aproxima muito dessa solução aqui aproximada, tá? Quando o número de Fourier é maior que 0,2. Nós vamos resolver um exercício que eu vou apresentar a solução exata e nós vamos resolver pelo método gráfico. Nós vamos calcular o erro associado aos resultados e a gente vai ver que o erro é menor que 2%, tá? Então, funciona bem o método gráfico sem ter que resolver essas equações aqui bastante complexas, certo? Então, vocês têm aí as equações para todas as coordenadas, as soluções exatas, da mesma forma. Então, é uma série, a solução exata, e quando o número de Fourier é maior que 0,2, eu posso truncar essa série no primeiro termo, tá? E as constantes C1 e zeta1 também são todas tabeladas. Então, para a placa, para o cilindro, e aqui as equações para a esfera, certo? Então, lembrando que no calor trocado aqui, o Q0 ele depende, é aquela mesma equação apresentada anteriormente, ele depende do volume, então depende dessa geometria aí que nós iremos trabalhar. Ok? Então, essas são
as equações finais, exatas, bastante complexas, né? Para quando a gente tem uma condução transiente, certo? Então vamos falar sobre o método gráfico, pessoal. Que basicamente o método gráfico, esses gráficos são obtidos a partir das equações exatas que a gente apresentou anteriormente, tá? Mas a forma de trabalhar, de resolver, utilizando um gráfico para encontrar os valores do meu θ dimensional, por exemplo, para calcular uma temperatura, é muito mais simples do que usar as soluções exatas, certo? Então, por isso que nós vamos trabalhar com o método gráfico. Pessoal, se vocês olharem o Encropera 7ª edição que vocês têm disponível do Bibliotec, ele não traz mais essa parte do método gráfico, tá? Ele até cita alguma coisa, se eu não me engano, mas ele não traz os gráficos, tá? Ele não fala depois da parte considerando multidimensional e transiente, que a gente vai trabalhar aqui, eu considero que é bem importante, tá? Então, vocês têm um material de apoio que tá lá no Moodle, que são os gráficos transientes. Então, tem os gráficos que eu tirei da referência do ELT, já vai estar, no próximo slide vai aparecer a referência aí, do livro do ELT. E também tem os gráficos que eu retirei do Encropera 4ª edição, tá? Eu tenho aqui o livro do Encropera 4ª edição. E na 4ª edição ele traz nos apêndices aí os gráficos, tá? E eu apresento, deixo para vocês, vocês podem usar os dois gráficos, eles são bem interessantes, tá? A gente vai acabar trabalhando com os dois materiais, eu já explico o porquê, tá? Como que a gente trabalha, então, vamos avaliar esses gráficos para a gente saber como usar o método gráfico para resolver um problema transiente. Pessoal, então esse é um gráfico que ele relaciona, aqui desse lado eu tenho esse YC, ele é o meu θ asterisco, tá? Mas é o θ asterisco para quando x é igual a 0 para qualquer t, tá? E esse x maiúsculo aqui na coordenada x é o próprio número de Fourier. Vejam bem, é alfa vezes t dividido por x1 ao quadrado. x1 ao quadrado é a nossa própria espessura, né? Metade da espessura. Então, na verdade, esse x1 ele é definido como a distância onde começa a transferência de calor até onde ela termina. Então, ela pode ser metade da espessura se eu tiver uma condição de simetria, ou ela pode ser a espessura inteira, né, se eu não tiver uma condição de simetria. Se, por exemplo, a minha placa, ao invés dela estar com os dois lados aqui expostos a um T infinito, que isso seria uma condição de simetria, se desse lado ela tiver isolada aqui para transferência de calor, eu coloquei um isolamento. Então, eu não vou poder colocar o meu eixo coordenado mais aqui no centro, porque eu não vou ter mais uma condição de simetria da placa. O meu eixo coordenado vai ser colocado aqui, nesse ponto onde tem a placa isolada. Então, o meu x1 vai ser toda a minha espessura, porque a transferência de calor começa aqui e vai até a superfície do sólido, certo? Então, vai depender muito do problema, tem que ficar esperto com relação a isso. Então, basicamente é o seguinte, pessoal. Então, eu quero saber qual é uma temperatura que eu vou ter em x igual a 0 para um determinado instante de tempo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou calcular o número de Fourier primeiro, de acordo com os meus dados, calculo o número de Fourier, certo? Depois, eu vou calcular o número de Biot, vou precisar calcular o número de Biot, porque, pessoal, essas linhas aqui do gráfico, que é chamada de M, é 1 sobre o número de Biot. Percebam que é o número de Biot
menos, o número de Biot elevado a menos 1. Número de Biot é H vezes o comprimento dividido por K. O meu M é K dividido por H vezes o X1. Tá? Então, é o inverso do número de Biot, esse M. Então, eu preciso calcular o número de Biot para saber qual linha dessas aqui eu vou trabalhar, né? Aproximar os números, né? Então, eu vou calcular o número de Biot e, por exemplo, se o número de Biot aqui deu 0,35. Eu não tenho a linha 0,35. Então, 35 eu já aproximo aqui de um 0,4, certo? Então, nós vamos fazer essas aproximações. Mesma coisa aí, nós vamos trabalhar com o número de Fourier, né? Para encontrar o número de Fourier. Então, percebam que eu tenho uma escala aqui nesse gráfico logarítmica, né? Tá? Aqui, se eu olhar o eixo X, consigo perceber essa escala, tá? Então, eu calculo o número de Fourier, calculo o número de Biot, faço o inverso lá do número de Biot, então a linha é o inverso do número de Biot. Então, vou relacionar aqui eu vou usar, né? Então, por exemplo, se o meu número de Fourier deu 0,4, deu 4, perdão, e o inverso do número de Biot é o 0,4. Então, eu vou aqui no Fourier 4, vou até a linha 0,4, encontrou a linha, eu vou olhar aqui a posição, a coordenada y, para achar o meu θ asterisco. O meu θ asterisco, eu sei que é o θ na posição 0 no tempo t, menos t infinito, dividido pelo ti, que é a temperatura inicial, menos o t infinito, certo? E aí eu consigo achar a minha temperatura. A gente vai ter alguns casos mais complexos quando tiver multidimensional, mas a gente já fala disso mais para frente. Pessoal, então aquele gráfico anterior é o gráfico lá que eu trouxe do Welch, e esse aqui é um gráfico que eu escaneei aqui para vocês, que é do Incrópera. Por que eu achei interessante? Tá? Porque ele faz esse zoom aqui, ó, que é essa parte aqui, quando as linhas estão mais juntinhas lá em cima do gráfico do Welch. O Welch não traz esse zoom, tá? Então, aí é interessante quando a gente tiver em números muito menores aqui, de número de Fourier, né? É interessante trabalhar, então, com essa parte aqui do gráfico que eu apresento para vocês. O gráfico é o mesmo, o que estão nas dimensões aqui só estão escritas aí de acordo com a nomenclatura de cada livro, mas é o número de Fourier pelo θ asterisco, tá? Lembrando que nesse gráfico, nesse formato, esse θ é o θ em x igual a 0, então é o θ em x, θ asterisco em x igual a 0 para qualquer tempo, tá? E quando x for diferente de 0, aí a gente já vai ver um outro gráfico, porque a gente vai usar. Que são esses daqui, quando x for diferente de 0, tá? Então, nós vamos poder calcular por esses gráficos aqui. Então, esses também são tirados do Welch. Tem gráficos para diferentes geometrias, e são vários gráficos para diferentes geometrias, tá? Então, aqui no eixo X também é o número de Fourier, tá? E aqui no eixo Y, pessoal, é o meu θ asterisco, agora quando eu tiver L para qualquer t, que vai ser esse TL para qualquer t, menos o t infinito, dividido pelo ti menos o t infinito. Né? Então, quando a posição for diferente de 0, a gente pode usar os gráficos que seguem aqui. Para quando o L for igual a 0, a gente vai perceber que também tem um gráfico aqui que a gente vai poder usar. Porque vejam bem o seguinte. Nesses gráficos, olha só, eu tenho aqui, ó, ele diz, esse primeiro gráfico é válido para um n igual a 1, por um n igual a 0,2, esse próximo é para um n 0,4 e esse próximo é para um n 0,6,
Devo ter o 0,8 e o 0,1 para cada geometria. O que é esse N, pessoal? Então, esse N, ele é uma relação da posição X, que eu quero saber qual é a temperatura, pelo meu X1. Então, X1, que é a nossa distância L, a gente só reescreveu aqui essa nomenclatura de X1, que é a mais utilizada no método gráfico. O X1 é a distância onde começa o processo de transferência de calor até onde ela termina dentro do sólido. Então, se as duas superfícies de uma placa estiverem expostas, né, então tiver condição de simetria, então o calor vai sair do centro para a superfície de um lado e do centro para a superfície para o outro. Então, o meu X1 é meia espessura, certo? É o meu L aqui. Tá? Aqui do outro lado eu tenho L. E vamos dizer que eu quero calcular a temperatura em L sobre 2. Aqui, na metade desse lado direito da placa. Nesse ponto aqui onde eu pontilhei. Certo? Então, o meu X, que é o ponto em que eu quero saber a temperatura, vai ser o L sobre 2. E o meu X1 vai ser o L. Ok? Então, esse N aqui vai me dar esta relação de posição em que eu quero saber qual é a temperatura pela meu X1, que é a distância onde começa até onde termina a transferência de calor, certo? E, pessoal, as linhas de todos esses gráficos aí, ó, vejam bem, é o M, tá? Cada linha é para um M. Lembrando que o M é o inverso do número de Biot, certo? Que a gente já conhece. Então, a gente utiliza esses gráficos também aí para resolver os nossos problemas. Pessoal, esse é um gráfico também que eu tirei lá do Encrópera, quarta edição, tá? Que ele também nos ajuda a calcular o calor trocado pelo método gráfico. Ao invés de usar a equação exata da quantidade de calor trocada, da quantidade de calor trocada, a gente também pode resolver pelo método gráfico, tá? Em que no eixo Y eu tenho Q por Q0, a gente viu a equação do Q0 lá exata. A direção X é o número de Biot ao quadrado vezes o número de Fourier. Eu vou ter que calcular o número de Biot, o número de Fourier, fazer esta relaçãozinha aqui para encontrar qual é a minha posição X. Então, a escala desse gráfico também é logarítmica. Atenção para usar escalas de gráfico. Já vi gente errando as soluções dos métodos gráficos porque não sabe usar uma escala logarítmica. Tá? Então, atenção, relembrem aí. E as linhas são o número de Biot, certo? Não é o inverso do número de Biot, é diferente dos gráficos anteriores. As linhas são o próprio número de Biot calculado. Você vai calcular o número de Biot para identificar qual linha, vai elevar o número de Biot ao quadrado, multiplicar pelo número de Fourier, e assim vai te permitir calcular aí o calor trocado, usando apenas o Q0, calculando apenas o Q0 pela solução exata do balanço, certo? Pessoal, então essas figuras que eu apresentei aqui para vocês, esses gráficos, todos são para placa plana. Outras geometrias, então, o cilindro longo, né, e a esfera, estão lá no material complementar que estão no Moodle para vocês, tá? Então, vocês têm todos os gráficos, são bastante, tem todos os gráficos lá no material que foi preparado para vocês. Pessoal, então, essa tabelinha é uma tabela lá do Kate, é de um outro livro de transferência de calor também, que eu achei muito interessante,
para quando porque nos nossos exemplos a gente trabalhou bastante com a placa, né? Mas quando for um cilindro longo, o que significa um cilindro longo, pessoal? Que o L é muito maior que o raio, né? Então, fazendo com que a transferência de calor seja na área maior, que vai ser a área superficial, né? Eu posso considerar unidirecional. Quando eu falar cilindro longo, significa que a transferência de calor é unidirecional, perpendicular à área lateral do cilindro. E quando eu tenho uma esfera, né? Então, por exemplo, o número de Biot, lá na placa que a gente disse que é o H, aqui tem uma barra, pessoal, porque é o H médio. Tá? Quando a gente estudar convecção, a gente vai ver que tem o H para cada posiçãozinha na placa, ele pode variar. E o H médio válido para toda a placa, ou para todo cilindro, para toda a esfera. Tá? Então, esse H seria um H médio, nós estamos considerando que ele é constante. Tá? Vezes o L dividido por K. Então, para a placa, a gente sabe, o L, nesse caso, se tiver uma condição de simetria, é metade da espessura. Joia. E a posição adimensional é x sobre L. Mas quando eu tenho o cilindro e a transferência é na direção radial. Então, minha posição adimensional vai ser o raio pelo R0. É o ponto do raio em que eu quero calcular a temperatura pelo raio do cilindro. O número de Biot vai ser o H vezes o raio do cilindro por K, certo? E o número de Fourier vai ser a difusividade térmica vezes o A dividido pelo raio do cilindro, não mais o comprimento, né? Porque mudou a geometria. E a mesma coisa aqui para a esfera. Então, quando for fluxos nas direções radiais, a gente vai ter que calcular, então, o número de Biot, o número de Fourier, aí é em função da posição radial, tá? Tem que ficar esperto com relação a isso. Essa segunda parte aqui da tabela eu deixei, porque se vocês quiserem, o Kate também tem lá no meu biblioteca, tá disponível, vocês conseguem acessar. Ele também traz as figuras, tá, para o cálculo, as mesmas que eu já apresentei também tem nessa referência. E ele traz aí o número das figuras também, se vocês quiserem dar uma olhada, também fica o registro, tá? Pessoal, e agora, quando eu tenho um sólido, que é considerado um sólido semi-infinito? O que significa isso, pessoal? É, por exemplo, quando eu tenho um volume de controle, eu não tenho lá uma geometria definida, e que ele é considerado infinito em todas as direções, menos em uma determinada direção. Tá? É uma geometria, eu não tenho uma geometria definida, mas eu sei que eu tenho transferência de calor numa determinada região, então essa determinada região ela vai ter uma dimensão definida, né? Não vai ser infinita, tá? Por exemplo, se eu quero calcular aí a transferência de calor que existe numa determinada região no solo. Então, o solo tem lá toda a profundidade do solo, distância do solo, que pode ser extremamente grande, né? Por isso que a gente diz que o solo seria um sólido semi-infinito. Então, se eu quero calcular a transferência de calor numa determinada região, então eu vou delimitar essa determinada região. Essa região não vai ser infinita, vai ser finita, e todas as outras são consideradas, então, infinitas, tá? Então, daí eu posso calcular essas condições também de transferência de calor nesse caso, tá? Então, também tem as soluções exatas para o sólido semi-infinito com diferentes condições de contorno. Então, no primeiro caso, eu tenho uma temperatura conhecida, especificada, que é a temperatura aqui na superfície, eu conheço qual é a temperatura. O segundo caso é quando eu não sei qual é a temperatura, mas eu sei que eu conheço a taxa de calor. É uma taxa aqui uniforme, tá? Então, eu não conheço a temperatura, mas eu sei qual é a taxa que tem nessa superfície. E o terceiro caso é quando eu não conheço a temperatura, mas eu sei que tem convecção aqui nessa superfície, tá? É uma condição de contorno aí de fluxo, que a condução vai ser igual à convecção, fazendo um balanço
nessa superfície aqui que está exposta ao ar. Tá? Então, para esses 3 casos de condições de contorno, eu também posso trabalhar com sólido semi-infinito. Então, pessoal, para o sólido semi-infinito, caso 1, caso 2 e caso 3, eu também tenho os meus perfis de temperatura, que as soluções exatas, que eu trouxe para vocês já prontas, tá? Nós temos algumas coisas diferentes que eu não sei se vocês já viram aí em outras disciplinas. Olha só, eu estou dizendo aqui no caso 1, que é de temperatura conhecida, constante, que a minha temperatura dimensional é igual a um ERF do x dividido por 2 raiz quadrada de difusividade térmica vezes T. Que diacho é essa função? Que não é um exponencial, né? É um ERC. Esse ERC, pessoal, tá aqui. É conhecido como função erro de Gauss. Tá? Os valores, então, você calcula o que está dentro aqui do parênteses, vai na tabelinha ali do apêndice do livro do Incrópera, B2, tá? Substitui esse valor ali, você vai na tabela e você vai encontrar o resultado da função erro de Gauss desse valor que você calculou, que está dentro aqui do parênteses. Tá? Então, os valores, a resolução da função erro de Gauss tem um apêndice. Pessoal, eu tenho uma planilha também que resolve essa função erro de Gauss por diferentes métodos. É uma planilha do Excel que dá para você colocar lá o valor que você achou dentro aqui, resolvendo esse termo dentro do parênteses. E ela apresenta o resultado da função de Gauss por diferentes métodos, tá? Eu vou tentar encontrar ela e vou disponibilizar ela para vocês também, para quem tiver curiosidade, mas para nós, utilizando a tabela do apêndice B2, é suficiente para resolver os nossos problemas, certo? E aqui embaixo, então, eu tenho como que eu calcularia a taxa de transferência de calor nesse sólido semi-infinito, caso de contorno com temperatura especificada constante na superfície. Aqui no caso 2, quando eu não conheço a temperatura, mas conheço o fluxo e esse fluxo é constante, a temperatura, o perfil de temperatura aqui, ele vai ser função de um ERFC, que é diferente do ERF. O ERFC, essa função, é a função erro complementar de Gauss, que é calculada, a função complementar de um determinado número W vai ser 1 menos a função erro de Gauss desse número, certo? Então, eu vou ter que fazer essa relaçãozinha aqui, vou ter que calcular o que está dentro do parênteses, achar qual é a função erro e diminuir esse resultado de 1, certo? Para substituir aqui no meu perfil de temperatura, ok? Então, a minha taxa é a própria taxa constante que eu conheço na superfície, né? E o caso 3 aqui, então, quando eu tenho convecção na superfície, né? Também a função aí da função erro complementar, aparece 2 vezes aí no perfil de temperatura. E a taxa, então, externa, a própria taxa de convecção, né? Por isso que eu não coloquei a equaçãozinha aqui, porque a própria convecção é a minha taxa na superfície, né? Então, para essa condição de contorno que eu tenho convecção na superfície, certo? Então, essas são as soluções exatas. Nós também podemos utilizar método gráfico para trabalhar com sólidos semi-infinitos, tá? Vamos ver daqui para frente. Certo, pessoal? E agora, a pergunta que fica é a seguinte: considerando ainda um número de Biot tendendo ao infinito,
que significa isso? Sempre que a gente falar número de Biot tendendo ao infinito, é um caso de resistência externa desprezível, certo? Então, a resistência governante está dentro do sólido. Não posso desprezar os gradientes de temperatura internos do sólido, tá? Agora, quando eu tiver efeitos multidimensionais, então, além de eu ter a variação da temperatura com o tempo, transiente, se eu tiver escoamento, se eu tiver diferença de temperatura em 2 ou 3 direções. Ou seja, a nossa equação da condução de calor, como a gente pode ver aqui na equação aqui embaixo, vai ficando cada vez mais complexa. As soluções exatas. Agora, a gente não consegue resolver de forma analítica essa equação para obter uma solução exata. Se a gente quisesse, também aí a solução exata não é possível. A gente vai ter que ir para um método, teria que ir para um método numérico, depois um método convencional, computacional para resolver essas equações, enfim. Ou a gente pode trabalhar utilizando o método gráfico, certo? Que é o que nós vamos fazer. Então, vamos imaginar agora que eu tenho um cilindro, que é um cilindro curto, tá? Ou seja, o comprimento L, ele não é tão maior, ele não tende ao infinito comparado com o raio. Então, a dimensão do cilindro L não é tão maior que o raio. Tá? Então, a gente chama que eu tenho um cilindro, a gente diz que tem um cilindro curto. Então, vamos imaginar um cilindro de comprimento 2Ls. O raio desse cilindro é R0. Tá? Esse cilindro é feito de um determinado material que tem uma condutividade térmica, uma difusividade térmica. Externamente eu tenho, então, esse cilindro, ele foi colocado num processo de têmpera, por exemplo. Então, ele foi submetido a um determinado fluido numa temperatura T infinito, com um coeficiente convectivo constante aí deste fluido, tá? A temperatura inicial desse cilindro, ela é diferente da temperatura do fluido, então, para que a gente tenha a força motriz para ocorrer a transferência de calor, certo? E vamos imaginar que eu quero calcular aí a minha temperatura nesse ponto aqui, ó, do meu cilindro. Esse pontinho que foi colocado aqui. Pessoal, nesse ponto, percebam que eu não estou nem na superfície final ali do cilindro, nem no centro, certo? É um ponto aleatório. Então, a temperatura nesse ponto, pessoal, além de variar com o tempo, num caso transiente, ela vai variar também em função do raio e em função do X, certo? Então, essa seria a nossa equação da condução para calcular a temperatura naquele ponto. Então, é mais ou menos isso que a gente quer resolver quando a gente diz que nós temos efeitos multidimensionais. Então, pessoal, considerando uma condição de simetria, então eu coloquei o meu eixo coordenado X aqui no centro, né, do meu cilindro, que vai acontecer em cima é o mesmo que vai acontecer embaixo, tá? Então, por isso que eu disse que o comprimento era 2L, então metade do comprimento é L. Eu tenho uma condição de simetria na direção X, tá? E o meu raio, a minha direção radial, tá aqui, né, pessoal? Também tem uma condição de simetria na direção radial, né? Muito bem. Então, como nós poderíamos resolver este problema, tá? Pessoal, então, se a gente avaliar a nossa equação da condução, então, o termo de variação da temperatura na direção radial, o termo da variação temperatura na direção axial e o termo de variação da temperatura com relação ao tempo, né?
Então, vocês concordam que, de maneira geral, pessoal, o meu perfil adimensional de temperatura, função, então, que eu tenho a temperatura função do raio, do x e do tempo, né? Então, aqui eu estou olhando os perfis adimensionais, né? Vai ser igual uma relação entre a variação de temperatura, o perfil adimensional, que varia com x e com tempo, vezes uma relação de temperatura dimensional variando com o raio e com o tempo, certo? Então, basicamente, eu posso usar os nossos gráficos da placa plana e do cilindro infinito para resolver um caso de problema de cilindro curto, cilindro não infinito, certo? Eu vou achar primeiro a solução para a direção axial, para a direção x, utilizando o gráfico da placa plana, e vou multiplicar esta solução resolvendo a direção radial usando lá os gráficos do cilindro infinito, certo? Então, para os casos que a gente vai ter de um sólido semi-infinito, então eu vou ter uma solução aqui específica do sólido semi-infinito. Então, lembrando que o sólido semi-infinito eu tenho uma variação, uma posição que é semi-infinita, que é o x, com o tempo, né? Então, é uma posição que é semi-infinita. Então, eu tenho a solução para o sólido semi-infinito. Eu tenho a solução para a placa. Então, quando eu tenho variação na direção x, eu tenho uma solução da temperatura para a direção radial. Então, pessoal, eu vou usar de todas essas soluções para trabalhar o meu método gráfico, para usar os gráficos da parede plana, do cilindro infinito e até mesmo da esfera, né, quando necessário, para encontrar, então, os meus efeitos multidimensionais, multiplicando os perfis de temperatura. No caso do cilindro, eu vou multiplicar a solução da parede plana, considerando a variação em x, pela solução do cilindro infinito para considerar, então, considerando aqui a variação da temperatura na direção radial e no tempo, certo? É dessa forma que a gente trabalha com gráficos. Pessoal, então, se a gente olhar esta figura que apresento aqui para vocês, que é bastante interessante, né? Então, expressando a partir daqueles resultados, tá, que a gente avaliou no slide anterior. Então, se eu tiver um sólido semi-infinito, eu vou trabalhar com a minha solução para o sólido semi-infinito. Para a parede plana, então eu vou ter lá o meu método gráfico, que vai ser a minha solução P, função de x de t. Vou lá usar o método gráfico, calcular o Biot, o Fourier e encontrar a temperatura lá, achando o θ adimensional e substituindo a temperatura do fluido e a temperatura inicial, eu tenho a temperatura do ponto que eu quero calcular para uma parede plana. Para o cilindro infinito, igualmente, né? Só que daí eu vou considerar aqui a direção radial e a minha solução radial CRT, igualmente, vou calcular o número de Fourier, o número de Biot, vou usar o gráfico para o cilindro infinito e achar o meu θ dimensional e substituindo a temperatura do fluido inicial, eu tenho a temperatura num determinado ponto. Isso para quando eu tiver um cilindro infinito. Agora, pessoal, se eu tiver uma placa semi-infinita, então ali eu tinha um sólido semi-infinito anteriormente, agora eu tenho uma placa semi-infinita. Então, basicamente, eu vou resolver uma vez para o sólido semi-infinito e vou multiplicar pela resolução da placa semi-infinito. Porque, por exemplo, eu quero calcular a temperatura nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto. Então, esse ponto vai ser um ponto com relação a esse x1 e uma dimensão com relação a esse x2. Então, o sólido semi-infinito vai me dar uma solução na direção do x1, e a solução da placa vai me dar uma solução
na direção x2, certo? E multiplicando os dois, eu vou ter a solução da placa semi-infinita. Para barra retangular semi-infinita, com fluxo bidimensional, pessoal, então se eu quero calcular neste pontinho aqui, tá travando aqui a gravação, acho. Vamos lá. Então, naquele ponto que está indicando ali na figura, pessoal, para eu calcular ali naquele ponto, eu também vou considerar usar 2 vezes os resultados da placa plana. Então, para a direção x1, eu vou usar o gráfico da placa plana, achar uma solução. E na direção x2, eu vou usar também o gráfico da placa plana para achar a solução. Multiplicando os dois, eu vou ter o meu θ final, né? E a partir do θ final, eu consigo achar qual é a temperatura naquele ponto. Para o cilindro infinito, a mesma coisa, pessoal. Então, para o cilindro infinito, se eu quero calcular, então, a temperatura nesse pontinho aqui, né? Então, a temperatura nesse ponto, ela vai ser uma relação entre a direção radial e a direção axial, né, pessoal? Então, eu vou usar o gráfico do cilindro infinito para calcular a resolução na direção radial e vou usar aí o gráfico agora sólido infinito, né? Essa solução aí para achar a resolução do cilindro semi-infinito. Ah, então aqui é o cilindro semi-infinito, ok? Multiplicando esses dois tetas, né, adimensional, eu tenho meu θ final e com ele eu consigo achar qual é o valor da temperatura. Pessoal, e da mesma forma, então, se eu tiver uma barra retangular semi-infinita, um paralelepípedo retangular ou um cilindro curto, né? Então, os dois, no caso G e no caso H, eu tenho aí um escoamento tridimensional. Então, eu vou ter que usar 3 soluções para achar o meu θ final, né? Uma solução do sólido semi-infinito, a outra a direção da placa plana na direção x1 e da placa plana na direção x2. No caso do paralelepípedo retangular, então, os resultados da placa plana para cada x, x1, x2 e x3. E no cilindro curto, então, se eu quero calcular nesse ponto aqui, eu vou ter que correlacionar, então, a solução na direção radial vezes a solução na direção axial. Usando os gráficos do cilindro longo para resolução na direção radial e da placa plana para a direção X, certo? Pessoal, falando assim parece até bastante confuso, tá? Para a gente explicar. Nós vamos resolver um exercício, então, de cilindro curto, para a gente, então, de fato, entender como é que eu uso os gráficos e essas soluções para resolver um problema de Biot tendendo ao infinito, com resistência externa desprezível, com efeitos com transferência de calor transiente e ou até mesmo, no caso do paralelepípedo, tridimensional, certo? Pessoal, então esse exercício aqui nós vamos resolver num próximo vídeo aplicando o método gráfico. Até mais!